Vamos iniciar uma conversa sobre o desporto na Europa e melhor começar pelo Tratado de Lisboa, porque a política desportiva europeia tem, de facto, um início neste ponto em 2007. E eu começo por o Dr. Alexandre Mestre, porque ele foi secretário de Estado do Desporto, 4 anos após a elaboração desse documento, que foi extremamente importante para estabelecer competências da União Europeia relativamente ao desporto, e estabelecendo uma base legal relativamente às políticas desportivas europeias. E eu pergunto-lhe como é que viu esse documento a ser tratado e implementado e como é que tem vindo a evoluir ao longo deste tempo. Muito boa noite a ambos. Muito obrigado pelo convite, Andiv. Parabéns pela iniciativa. É um processo que até podia ter começado antes, podia ter começado em 2004 com a Constituição Europeia. Na altura até estava com o Guilherme Loureiro, no gabinete dele, e trabalhámos muito também com França e com Espanha para tentar que fosse finalmente inserido um artigo no tratado, porque, como se recordarão, durante muito tempo a ausência de um artigo no tratado trouxe alguns óbices para que a União Europeia pudesse intervir. Desde logo do ponto de vista orçamental, porque não havendo uma base jurídica no tratado, não havia depois uma linha de financiamento para o desporto. E, como se recordarão também, em 2004, por exemplo, tivemos em Portugal o Ano Europeu da Educação pelo Desporto, precisamente porque qualquer intervenção para o desporto tinha que ser feita de forma instrumental, por outra via, e não de forma direta. Mas a Constituição Europeia acabou por não evoluir, tinha um artigo que acaba por ter o texto praticamente igual ao do artigo 165 e, de facto, a União Europeia finalmente passou a ter competências em matéria de desporto. Não são competências exclusivas, como é bom de ver, a União Europeia não vai decidir só ela própria como é que são as políticas desportivas dos diferentes Estados-membros. Tampouco é uma competência partilhada no sentido de que não partilha com os Estados, mas é uma competência de complemento, de coordenação, de apoio, funciona como um valor acrescentado e, portanto, se repararmos até nos planos de trabalho, por exemplo, da União Europeia em matéria de desporto, as ações são muito de recomendação, de instruções, de coordenação, porque só funciona como um valor acrescentado em relação aos Estados, um benchmarking, digamos, que faz entre os Estados para tentar, com as boas práticas, que todos sigam um pouco essas recomendações. Mas é muito importante, tem sido sobretudo importante, do ponto de vista orçamental, lá está, com o programa Erasmus Plus em primeiro lugar, e depois do ponto de vista jurídico, porque a partir daí foi possível aos tribunais terem uma base para decidir e fazer um pouco do contrapeso entre o que são as atividades puramente económicas e a dimensão desportiva. Como é que vê esse tratado a ser implementado atualmente? Eu acho que teve duas fases. Teve uma primeira fase, e não foi à toa que as organizações esportivas internacionais ficaram satisfeitas. Eu também fiquei satisfeito, porque sempre defendi a especificidade do desporto. É uma norma que fala na dimensão europeia do desporto. Logo aí... Isso exatamente o que é, por exemplo? Eu entendo que é o modelo europeu do desporto. Isto é a existência do modelo, por contraponto ao modelo americano, de competições abertas, em que há promoção para os melhores e relegação para os piores, em que há solidariedade entre dos maiores para os mais pequenos, em que há abertura das competições, a antítese da primeira versão da Superliga, por contraponto com um modelo mais americanizado, portanto, de entretenimento puro, de diversão, de comercial, de franquias, de elite, em que há um conjunto de clubes que, por convite, ali permanecerão sempre. E, portanto, é uma ideia de que o desporto está aberto e do topo ao baixo da pirâmide há uma lógica de solidariedade, aposta nos jovens, na formação e tudo mais. É completamente diferente de uma lógica americanizada. Só que essa norma tem essa vantagem e depois tem a referência às especificidades. Quando diz que ao voluntariado, portanto, as estruturas são baseadas no voluntariado, está a pensar nos clubes, nas associações, no papel que elas têm. Quando fala na função social e educativa, também ajuda muito os tribunais numa regra que parece mais económica, salvá-la, porque tem como objetivo dimensão social, educativa ou até de saúde pública do desporto. E depois, o que é específico tem um tratamento específico. Há sempre um exemplo que se dá, a circulação de pessoas, de
de pregos não é a mesma coisa que a circulação de bolas de futebol. E um atleta profissional, embora seja um trabalhador, não é propriamente a mesma coisa que um profissional de um outro setor. Houve uma primeira fase em que isso foi muito bom para as organizações esportivas, mais recentemente a jurisprudência não tem ligado muito ao artigo 165. Isso é verdade. Dr. João Paulo Correia, o que é que poderia acrescentar à resposta do Dr. Alexandre Mestre relativamente à evolução desse Tratado de Lisboa, onde foi também escrito um livro branco sobre o desporto? E há 2 artigos muito interessantes, que é o acompanhamento dos atletas de elite, que estão em alto rendimento, nas suas duplas carreiras, e também de salvaguardar condições para a prática e atividade física nas escolas. Bom, boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite à Andif e cumprimentar a Andif pela organização, bem como os seus parceiros. Queria cumprimentá-la pela moderação e também o Dr. Alexandre Mestre, Estado do Desporto, e cumprimentar todos os presentes. Eu iniciei funções em 2022, já muito de 15 anos depois do Tratado de Lisboa, e na altura, nesse período, que é um período ainda muito recente, a agenda da União Europeia, quer da Comissão, quer dos países que vão presidindo semestralmente a União Europeia, está muito focada naquilo que é a força social do desporto. Na força social do desporto e também naquilo que é a necessidade dos Estados-membros da União Europeia investirem cada vez mais na atividade física, no fomento da atividade física. Onde o desporto escolar, o desporto na escola, que é um debate também que se costuma fazer, é uma prioridade. Nas agendas das conferências dos ministros do desporto da União Europeia, tivemos sempre temas como a igualdade de género no desporto, o desenvolvimento do desporto em qualquer sociedade, em qualquer país, em qualquer território, em qualquer comunidade, não pode deixar para trás aquilo que é necessidade de tornar o desporto acessível a todas as pessoas que o queiram praticar, independentemente da sua condição física, territorial, económica, social e de género. E, de facto, a Comissão Europeia, a primeira reunião que eu tive de Conferência de Ministros do Desporto da União Europeia, marcou-me imenso, porque quando vi os números, quando preparei a reunião, tinha tomado posse há 2 ou 3 dias, e quando preparava essa reunião, olhei para os números da igualdade de género à escala europeia, olhando para todos os Estados-membros, olhando para a média europeia e depois olhando para o caso português, e percebi que tínhamos um longo caminho pela frente. E por isso a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, sempre colocou este tema como um tema prioritário na agenda dos ministros do desporto da União Europeia. Para além disso, uma outra dimensão que tem a ver com a força social do desporto é a proteção de crianças e jovens no desporto. É um tema muito mais recente, que foi muito impulsionado também pela agenda da União Europeia, que nos levou até a criar um diploma para reforçar os mecanismos de proteção de crianças e jovens no desporto, para que o desporto seja uma dimensão onde as crianças e jovens consigam praticá-lo em total segurança. E quando falamos em segurança, não é só segurança física, também a todos os níveis, segurança psicológica, proteção social, o desporto como elevador social, toda essa agenda relacionada com a proteção de crianças e jovens esteve sempre muito presente. A União Europeia também, através do Tribunal de Justiça, proporcionou-nos um momento de decisão de um conflito que foi aberto no futebol europeu, que é a chamada Superliga Europeia, onde alguns clubes, algumas potências do futebol europeu procuraram criar a chamada Superliga Europeia. E os Estados-membros foram chamados a pronunciarem-se junto ao Tribunal de Justiça. O Estado português, através do Governo, fê-lo, afirmando a sua posição contra a Superliga Europeia. A Superliga Europeia, do meu ponto de vista, e continuo ainda muito convicto,
é uma organização de clubes milionários das grandes potências económicas, que só ia ainda agravar o fosso entre os clubes mais ricos e os clubes que não têm ainda hoje condições de rivalizar no plano económico e financeiro com as grandes potências do futebol europeu. E para além disso, viola claramente uma regra básica da competição, aquela que está instituída também na nossa legislação, que é o mérito desportivo, que é apurar-se para a divisão seguinte, superior, através dos resultados e do mérito e não do poder económico. E fizemos muito valer essa posição junto do Tribunal de Justiça da União Europeia e a nossa posição foi preponderante para a decisão do Tribunal de Justiça. A União Europeia diria que hoje olha para o desporto também, como eu disse há pouco, naquilo que são os índices de atividade física. Quanto mais sensibilizado, mais receptivo estiver uma população, uma comunidade, àquilo que é a prática da atividade física, certamente que isso também irá aumentar os índices da prática do desporto federado. Portugal hoje tem mais de 800 mil praticantes federados e há um primeiro comentário que somos todos tentados a fazer, que o futebol contribui para o crescimento do número de praticantes federados em Portugal. Mas não é verdade. O peso que os praticantes de futebol têm hoje é o mesmo de há uma década. Ou seja, o aumento do número de praticantes federados em Portugal dá-se à conta de muitas outras modalidades e, sobretudo, à conta da representação feminina no desporto. Sim, e de facto a União Europeia tem um cuidado muito especial de aumentar, de facto, a representatividade das mulheres, não só como atletas, não só como no cargo de treinadoras, mas também nas lideranças e sobretudo, em cargos de tomadas de decisão. E essas indicações, essas orientações chegam aos governos locais e são implementadas medidas nesse sentido ou não? Sim, essa primeira reunião deu-nos uma fotografia daquilo que é a realidade em cada Estado-membro. Os países nórdicos lideram esta transformação social e Portugal pertence ao lote dos países com mais dificuldades na representação feminina. Eu usei muitas vezes um exemplo. O Brasil é um país que idolatra o futebol. O futebol é a modalidade, o desporto faz parte da vida, da rotina do cidadão brasileiro e sabemos que há clubes brasileiros que foram campeões nacionais muito recentemente, presididos por uma mulher. Ou seja, eu perguntava muitas vezes se cada um de nós, todos nós temos um clube da nossa preferência. E eu desafio sempre que façamos este exercício, que é quanto tempo faltará para que o nosso clube seja liderado por uma mulher. E o cálculo que fizermos é o tempo que falta para concluirmos essa transformação. Felizmente hoje temos um clube da Primeira Liga. Portugal só tem 2 competições profissionais. A Primeira Liga de Futebol e a Segunda Liga de Futebol. Todas as outras competições são amadoras. A Primeira Liga, Divisão de Handball, Basquetebol, de Hóquei em Patins, são competições amadoras. Os contratos que os clubes têm com os treinadores e com os jogadores podem ser contratos profissionais, mas a competição é amadora. Ou seja, as regras que se impõem a uma primeira e segunda liga profissional, em termos do salário mínimo dos atletas, dos treinadores, dos direitos coletivos, não se aplicam às competições amadoras. Apesar de nessas competições amadoras, e até há competições distritais de futebol, onde os clubes têm contratos profissionais com os jogadores e treinadores. Mas as competições profissionais que temos em Portugal, à luz nacional, é a primeira e segunda liga de futebol. E hoje temos uma mulher a liderar um dos clubes da Primeira Liga, o Rio Ave. Isso já foi um avanço significativo, porque acaba por ser um quebrar do gelo, uma pedrada no charco, e temos hoje já federações desportivas lideradas por mulheres, e vamos encontrando nos clubes de base local. Os clubes de base local representam 98% dos clubes. Sim. Por se retirarmos os clubes da Primeira e Segunda Liga, sobram 98, eu estou a dar um número reduzido, que anda muito mais próximo dos 99 do que dos 98, certamente. Mas já são muitos liderados por mulheres. As grandes mudanças dão-se nas lideranças. Portanto, em todas as áreas da nossa sociedade, nas empresas, em todas as outras organizações,
as mudanças dão-se através da liderança, do exemplo da liderança e da transformação que a liderança impõe. E daí a importância de continuarmos a ter cada vez mais mulheres nas lideranças. Já conseguimos romper isso também na arbitragem. Hoje há árbitras que fazem parte das competições principais, nas mais diversas modalidades, e já temos também dirigentes do desporto português muito presentes nos organismos internacionais do desporto, onde também se projeta muito o desporto português. Sim, de facto, os clubes, voltando à questão dos clubes que são amadores, porque eles têm uma necessidade de manterem-se como clubes amadores, até para continuarem a receber alguns subsídios estatais, porque é uma forma de se autossustentarem, não é? Sim, os clubes profissionais estão sujeitos a um regime completamente distinto. Completamente, não é? Mas a primeira e segunda liga de futebol, por exemplo, também aproveito para passar esta informação, não está aberta a clubes. Não há nenhum clube que participe na primeira e segunda liga de futebol. Não, são SADs. São sociedades esportivas ou... São sociedades chamadas sociedades esportivas, que podem ser sociedades esportivas detidas só pelo clube ou por vários anónimos. Ou as sociedades anónimas esportivas. Mas os clubes, para subirem à segunda liga, têm que criar uma sociedade desportiva e é a sociedade desportiva que tem que participar na segunda liga. Se o clube, recentemente o Belenenses enfrentou esse... Sim, isso é um caso muito particular em Portugal, mas se põem outras questões aqui, não é? Mas há clubes que são amadores e que também têm sociedades desportivas. Sim. Portanto, não é um primado só das competições profissionais. Mas voltando à questão, mais questão europeia, e falei da questão da Superliga, mas vou daqui a um bocadinho até ela, porque eu gostava de recuperar o desabafo do Dr. Alexandre Neste sobre o artigo 165. Porquê é que acha que está tão esquecido? Olha, eu lamento que assim seja, porque enquanto ele não existia, pugnou-se muito para que existisse. Vamos pensar em exemplos práticos. Tivemos um caso, tivemos dois casos nos anos 70, em que tinha que ver com regras de nacionalidade, fundamentalmente, e foi óbvio que não podia, por exemplo, a Federação Italiana de Futebol estabelecer regras no sentido de que na segunda divisão só podiam jogar atletas italianos. Pareceu óbvio porque o desporto, na altura, era tratado como uma atividade económica, uma vez que não estava inserido no próprio tratado. Mas antes mesmo de estar inserido no tratado, tivemos casos interessantes, como o caso de uma judoca, que a determinada altura, a Deliege, a determinada altura ela diz, bom, mas eu para participar neste torneio deparo-me com regras de uma Federação Desportiva Internacional que, em nome da universalidade do desporto, faz com que eu não possa participar nesse torneio. Eu não tenho, digamos, os mínimos para participar nesse torneio e, por conseguinte, não participando nesse torneio, não posso ir aos Jogos Olímpicos. E ela diz, mas eu presto serviços, eu sou uma prestadora de serviços, embora a liga em que eu participe seja conotada como amadora. Ao que ela acrescenta, então estou-me a restringir a minha liberdade de prestação de serviços, em nome da universalidade daquele torneio e dos jogos, porque não estão as melhores atletas, estão as melhores de cada continente, de cada país. Ora, aquela regra de uma federação internacional faz com que eu, atleta judoca do Luxemburgo, salvo erro, não possa ser apurado. Ora bem, não havia especificidade, mas ainda assim, o que é que o Tribunal decidiu? Restringe a livre prestação de serviços, é certo, mas como o desporto, há aqui um interesse geral de proteger o desporto e as regras do desporto e vamos acomodar. Não havia especificidade no tratado, mas já se acolhia. As próprias regras, olha, isso é um exemplo que vai em contra da mudança. As regras dos jogadores formados localmente, que todos aqui na sala conhecem bem, inicialmente, estamos a falar de 2008, por aí, quando a UEFA introduziu para a Liga Europa, portanto, uma cota, um número mínimo de jogadores formados localmente do plantel, quando surgiu, a Comissão Europeia veio logo validar, assim, tudo bem, há uma discriminação que não é em razão da nacionalidade, é indiretamente em razão da nacionalidade, mas vamos aceitar isto, sem problema. Tivemos, no ano passado, um acordo no Tribunal de Justiça da União Europeia em que já vem dizer, atenção, que por princípio isto viola a livre circulação de trabalhadores. O que é que mudou quando até temos uma base jurídica no tratado que permitiria consolidar a jurisprudência anterior e não ter uma visão mais à revelia da especificidade? É que a visão à revelia da especificidade é esta, é olhar para o tratado e dizer assim, são trabalhadores, há a livre circulação de trabalhadores, aplica-se, estejam eles em que setor for.
Mas está lá a palavra especificidade, é precisamente para que o desporto tenha um tratamento específico. Foi assim que se pensou também quando um basquetebolista polaco se insurgiu contra as regras de transferências. Então eu não posso sair a qualquer momento. Isso também coarta a minha mobilidade. Sim. Não havia especificidade, mas mesmo assim o tribunal diz, tem razão, coarta, não pode hoje deixar um clube e amanhã já estar no outro, como poderia fazer se estivesse num banco ou numa seguradora, mas há aqui uma coisa que é a integridade das competições. E, portanto, a ética associada e evitar que um jogador hoje jogue pelo clube A e amanhã jogue pelo clube B. E, portanto, esta regra permanece. E muitos mais exemplos. A compensação por formação, um acórdão que houve do Bernard em 2010, a compensação por formação, para compensar os clubes formadores, também cria um obstáculo, mas é mais do que justificada, porque o acórdão Bosman, o famoso acórdão Bosman, já dizia, tudo o que seja encorajamento da formação dos jovens jogadores é válido. É justificado. Ora, tudo isto faria pensar que no momento em que viesse a especificidade do desporto, que ela era acolhida nas decisões. No caso da Superliga, lá está, e foi até uma grande ação, penso que terá ter sido determinação sua à escolha de uma das pessoas que mais marcou na minha vida, o Dr. José Luís da Cruz Vilaça, em que conseguiu-se impor o 165, o artigo que reconhece a especificidade, quando o advogado-geral profere as suas conclusões. Mas depois, quando temos a decisão do Tribunal de Justiça propriamente dita, esqueceram-se da especificidade e, recentemente, há poucos dias, tivemos as conclusões de uma advogada-geral que pode pôr em causa o futuro do CAS, do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, exigindo que sejam revistas as suas próprias decisões, e ela disse que a especificidade do desporto não tem a mesma relevância que o resto. Portanto, eu não consigo compreender esta mudança, mas que houve uma mudança a partir de 2022, por aí até agora, está a acontecer essa mudança e a especificidade do desporto está a perder terreno, o modelo europeu do desporto está a perder terreno e estamos a avançar para olhar para o desporto como uma lógica puramente economicista. Não faz sentido, porque não foi uma vitória. A vitória que foi celebrada pelas organizações esportivas e bem, quando da inserção no tratado, hoje já não é tão vitória quanto isso. Sim, a abordagem mercantilista do modelo americano, de facto, está a se infiltrar e as entidades não se estão a perceber da forma como que eles se estão a instalar, porque há coisas boas no modelo americano. Evidente. Por exemplo, a questão da fixação de um teto máximo salarial, por exemplo. Ora bem, é que nós depois também gradualmente fomos inserindo, nomeadamente, o futebol, essa lógica sem que se apontasse no sentido, sem que se identificasse que já estávamos a americanizar. Pois. Porque a break-even rule que havia no antigo fair play financeiro, não é? Já era não podes gastar mais do que aquilo que recebes. Já estabelece aqui uma restrição, o quê? Há livre circulação de capitais, porque eu não posso investir. Mas, e agora, as regras da sustentabilidade financeira que sucederam ao fair play financeiro também têm lá um cap salarial, tem lá um limite máximo de 70% à partida de gastos com o pessoal, ou seja, com os salários dos jogadores. Ora, isto é um cap, é um teto salarial, como diz muito bem. E um teto salarial, na lógica pura do direito da concorrência, por exemplo, é uma fixação de preços. Isto não poderia estar a acontecer com os empresários. Para a semana vamos ter uma decisão, em princípio, já do Tribunal de Justiça sobre o regulamento FIFA dos agentes. Os empresários também estão a lidar neste momento com uma situação de ter um cap de 3%, depois já há ali umas variações a 6 e 10, mas 3% da comissão que vão receber. Ou seja, a especificidade do desporto, agora vamos testá-la a este ponto, porque se o teto salarial for considerado inválido, nomeadamente esta fixação de um cap para os atletas, para os empresários, é mais uma pedra no sentido de o modelo europeu do desporto estar a ceder numa lógica mais americanizada. Mas lá está, há razões que subjazem a isso. Porquê que se quer que haja limite de controle salarial? Para evitar o despesismo, para a convergência entre os maiores clubes e os mais pequenos, para a sustentabilidade económica e financeira das competições. Agora, no balanço entre uma coisa e outra, onde antes a especificidade do desporto tinha primado, agora vê-se o contrário. Dr. João Paulo, acho que isto vai um bocadinho na senda daquilo que pensa sobre a Superliga, sendo ela também uma competição fechada e, portanto, dentro dos moldes do modelo americano. Sim, é inspirada
no modelo americano, mas eu gostaria de recuar mais um pouco ao tempo em que os campeões dos países mais pobres da União Europeia eram campeões europeus. O Estrela de Bucareste, da Roménia, Estrela Vermelha, de Belgrado, os clubes portugueses, Futebol Clube Porto, na década de 80, isto tudo aconteceu até o final da década de 80, era um período em que vivia-se o desporto no estado mais puro. Claro que na altura também havia blocos económicos como o Bloco de Leste, que trazia aqui diferenças grandes, mas acima de tudo os campeões nacionais de países que no plano económico ficam nos últimos lugares da escala europeia conseguiam ser campeões europeus. Hoje não, desde há muitos anos esta parte, isso está fora do alcance dos campeões nacionais destes países. Se cria logo uma sensação, uma noção de desigualdade dentro do espaço da europeu e da União Europeia, e que depois, mais tarde, julgo que a grande revolução que é feita naquilo que é o antes e o depois da industrialização do futebol e do desporto europeu é a chamada Lei Bosman, que o Dr. Alexandre Mestre falou há pouco, que veio romper por completo com um modelo que já tinha muitas décadas e que veio colocar nas mãos dos clubes mais ricos, dos países mais ricos no plano europeu, a condição de poderem liderar o desporto europeu. Não é só no futebol, dominamos muito a nossa conversa pelo futebol, mas em muitas modalidades assim acontece, até porque no caso português são os grandes do futebol que investem, sobretudo eles, nas outras modalidades coletivas, com o lucro do futebol. O investimento que os grandes fazem nas outras modalidades vem do lucro do futebol. E eu estou a dizer isto com informação transmitida diretamente pelas administrações dos clubes. Aliás, se vocês forem pedir as contas da receita de bilheteira da modalidade de handball, estou a falar de uma modalidade que ainda há dias deu uma grande alegria ao desporto português, uma alegria histórica, perguntem qual é a receita de bilheteira dos três grandes durante uma época, se dá para pagar ao melhor jogador, a um jogador desse plantel. Portanto, desse ponto de vista, quando falamos muito de futebol, do lucro do futebol, da operação industrial do futebol em Portugal, falamos também muito daquilo que é a possibilidade dos grandes reinvestirem uma parte desse lucro em outras modalidades por questões de reputação, de prestígio. Estão aqui dentro da sala pessoas que acompanham diariamente o desporto e recordam-se ainda de eleições internas de um clube onde os grandes compromissos foi alargar aquilo que é o poder atlético do clube e a sua representação feminina, a participação do clube nas competições femininas. Isso hoje também faz muito parte da reputação e do valor económico dos clubes. Eu quero recordar que por pouco o desporto espanhol não levou um trambolhão de um dia para o outro, à conta de um caso, que ficou conhecido como o caso Rubiales, que ia destruindo muito valor no desporto espanhol e principalmente no futebol espanhol, de um dia para o outro, por um dossiê muito mal gerido pelas lideranças do futebol em Espanha. Essa questão do investimento em outras modalidades, falo do futebol, praticado por mulheres, e é uma determinação também, por exemplo, da UEFA, que os clubes, para poderem participar nas competições europeias, também devem ter e devem investir numa forma mais eclética também. Também tem um pouco emanar destas instituições que têm um pouco o monopólio das grandes competições. Mas o Tribunal de Justiça da União Europeia, e estamos a falar dele aqui das conversas, ele está muito presente nos vossos discursos. Esta questão da Superliga, o facto do Tribunal de Justiça ter dado razão aos clubes fundadores da Superliga, alegando que a FIFA e a UEFA estavam a violar as normas da concorrência e, de facto, não se tem a questão da especificidade do mérito desportivo. O Tribunal decidiu, não considerando essas questões das especificidades. Só pensou na questão da concorrência. Sem dúvida. Por exemplo, a UEFA tem uma norma que até está integrada num título do regulamento sobre integridade no desporto. E tem que ver precisamente com o que o Dr. João Paulo Correia dizia, o mérito desportivo, no sentido de que
assinalando que só pelo mérito esportivo é que se vão passando as várias etapas. E não se pode mudar, transferir ações, não se pode mudar o nome, não se pode tentar ir para outra competição, no fundo não se pode tentar ir preencher o lugar de alguém que já lá está pelo seu próprio mérito esportivo. Esta é uma lógica de uma UEFA que quer o quê também? Quer que no final, quando haja receita, e não falta receita, seja redistribuída pelos clubes mais pobres. Ora, esta mesma lógica de solidariedade não existe numa liga fechada. E depois também, mas lá está, o que é que o Tribunal visualizou aqui? Temos uma FIFA e uma UEFA que são associações de empresas, na lógica pura da concorrência. E, portanto, quando adotam regras que, por exemplo, dizem tens que ter a prévia autorização da FIFA ou da UEFA se queres criar uma competição paralela, seja ela fechada ou não, uma outra competição à margem do modelo piramidal desportivo e federado. Tens que pedir autorização. Se não tiveres autorização, tens sanções para os clubes, para os atletas. Ora, isto foi entendido pelo Tribunal, que era um acordo que restringia a concorrência naquele mercado de organização das competições e que havia um abuso de posição dominante destas organizações monopolistas, como acabou de dizer. Mas o monopólio no desporto, e isso também é a especificidade, é um monopólio natural. Não visualizamos a hipótese de haver duas FIFAs, duas World Athletics, duas World Aquatics. Só existe uma Federação Internacional por modalidade, e na nossa lei também temos o princípio da unicidade federativa. Obviamente que isso não faz com que, se eu for o único que tiver um monopólio, possa adotar as regras que muito bem entender. Não, há um crivo que tem que ser, nomeadamente, o direito da União Europeia, entre outros. Mas nesse crivo temos que balançar, não podemos aplicar de forma cega as regras que são aplicadas para outros setores ao desporto, porque o desporto tem algo de específico. Por isso é que está lá reconhecido no artigo 165, mas o Tribunal não está muito para aí virado. Pois, daí esta decisão que parece que abre caminho a uma competição que põe em causa os valores do desporto europeu. Sim, e agora também começamos a perceber que existe outro bloco económico muito mais poderoso, dos petrodólares, que vem ameaçar muito aquele que era e foi desde sempre, o bloco económico mais poderoso, que é o bloco europeu. Há uma transferência, obviamente, de poder para o Médio Oriente, onde a ausência de regras a todos os níveis económicos, sociais, esmagam muito aquilo que é um mercado europeu muito regulado, sobretudo pelos valores sociais, que impedem o bloco europeu de permitir que aconteça dentro do espaço europeu aquilo que acontece nos países do Médio Oriente. Isso também está a ser um desafio. Está a ser um desafio porque a transferência dos melhores valores e dos maiores valores, aqueles também que acrescentam muito valor económico aos grandes clubes europeus, a transferência desses valores para um outro mercado, num outro continente, está a ameaçar muito o futuro dos colossos europeus. Os grandes clubes europeus refletem muito nisto, à porta fechada, mas refletem muito nisto. Pensam no seu futuro, como é que vão sobreviver no seu futuro. Como o futebol português, o futebol profissional português, reflete muito como é que se vai sobreviver na próxima década com a evolução e a transformação que o poder económico que domina o futebol permite que aconteça. E aquilo que é o aumento do número de praticantes femininas à escala europeia e também em Portugal, estamos a viver um momento histórico, o número de atletas no futebol federado permite também perceber que a dimensão do futebol é uma mancha de óleo, é um espectro que está a ganhar também uma dimensão económica que favorece muitos clubes, porque tem mais seguidores, tem mais clientes, traz mais receita de bilheteira, mais clientes nos canais desses clubes, portanto, à procura de jogos, de competições femininas. Tudo isso faz parte também da construção do maior valor económico.
Mas a própria União Europeia, obviamente que naquilo que é a sua comunicação com as organizações europeias do desporto, no UEFA e outras similares nas várias modalidades, vai transmitindo a necessidade de todas elas criarem condições de igualdade e investirem bastante naquilo que é o acesso das mulheres ao desporto. Em Portugal, em dezembro de 2023, tínhamos 31,5% de praticantes femininas. Nos 784 mil praticantes federados, 31,5% eram mulheres. Crescemos muito numa década. Admito que no final de 2024, Portugal atingiu pela primeira vez a média europeia e está a entrar numa nova fase. Julgo que no final de 2024, Portugal ultrapassou os 850 mil praticantes federados, e isso deveu-se muito ao crescimento de determinadas modalidades, como a ginástica, a patinagem, o próprio futebol também, o handball, o voleibol, as modalidades dominadas muito pelas praticantes femininas, que estão a ajudar ao crescimento não só do total de praticantes federados, mas sobretudo este aspecto que é um indicador daquilo que é a evolução, o desenvolvimento do desporto em qualquer país, em qualquer comunidade, quer saber quantas mulheres lideram clubes desportivos, quantas mulheres exercem funções de arbitragem, quantas mulheres exercem cargos de técnicas principais nas primeiras ligas das principais modalidades e quantas são praticantes. Por exemplo, a União Europeia, eu assisti a uma campanha em França que depois replicamos também para Portugal. Fizemos uma campanha muito inspirada nessa campanha, foi muito bem sucedida em França. O governo francês foi às escolas, foi ao ensino secundário e dirigiu uma campanha às jovens do ensino secundário dizendo: tu podes ser a presidente do teu clube. Quebrando a ideia de que para ser presidente é preciso ser homem. É uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura desportiva. Não só. Sim, mas na desportiva está. Tu podes ser a presidente do teu clube. Nós fizemos uma campanha muito parecida e fizemos uma outra de combate à violência no desporto que ganhou um prémio internacional pela mensagem forte que transmitimos, porque precisávamos muito também, e agora derivando para este tema de combate à violência no desporto, que também uma das principais preocupações, mas desde há muitas décadas, desde aquela grande tragédia do Heysel Park. Os países europeus perceberam que tinham que olhar para a violência no desporto de uma forma muito mais musculada, muito mais coordenada e muito mais concertada, entre não só as competições e quem lidera as competições, mas também entre as várias polícias, os órgãos de polícia criminal, todos os Estados da União Europeia. Sim, nós falamos, a questão da violência do desporto não será propriamente a temática, embora ela seja uma preocupação muito provavelmente da União Europeia. Fala-se muito do futebol. Está muito presente nos nossos discursos, porque culturalmente, de facto, é uma modalidade muito forte, move paixões e, portanto, de facto, nós projetamos muito daquilo que nós gostaríamos de ser, os heróis, e ter grande visibilidade mediática. Mas também há a questão do handball, e muito bem, temos uma seleção que está entre as 4 melhores do mundo. Mas eu acho que estas modalidades há uma grande assimetria. E há também uma diferença na Europa, por exemplo, as questões da carga fiscal. No espaço económico europeu, nesse aspecto, não é muito igualitário. Não há uma harmonização de uma carga fiscal em que possa permitir a um país como Portugal poder contratar um jogador de handball estrangeiro para poder integrar as suas equipas, porque um jogador pode integrar uma equipa e essa equipa, todos os atletas beneficiarem do potencial desse atleta. A questão que eu pergunto é: a Europa é assim tão justa? Bom, não falando de competições profissionais... Sim, as modalidades são importantes. Sim, isso também claro, é desporto, não é? Sim, claro que sim. Como eu disse há pouco... O ecletismo é isso mesmo. O ecletismo é este mesmo, não é? Nós temos... o futebol não representa pouco mais de 20% do total dos praticantes federados em Portugal. Mas a questão é que... Portanto, quando falamos do desporto, falamos de muito mais do que o futebol.
Claro que o espaço mediático é dominado pelo futebol, mas o desporto é muito mais do que o futebol em Portugal, felizmente. E claro está que, quando fala do handball, que conseguiu um feito histórico, mas a entrada de jogadores estrangeiros nas outras modalidades, que aconteceu, lembro-me no handball, na década de 90, com uma célebre equipa do ABC, que muito trabalhada por um treinador da ex-União Soviética, que foi o Alexander Donner, que trouxe também 3 jogadores de países na altura, já ex-União Soviética. Eu era muito jovem, portanto... Está perdoado. Novo, sim, mas foi ali, se não foi da ex, foi... ainda era nos últimos anos da União Soviética, mas acho que foi da ex-União Soviética já foi depois da queda da União Soviética. E agora os clubes portugueses têm jogadores estrangeiros. Aqui a questão tem a ver sempre com o poder económico dos clubes e a sua força competitiva, porque, repare, falando muito abertamente, o hóquei em patins, que é das modalidades mais populares desde sempre em Portugal, é cada vez mais uma modalidade de Portugal, de Espanha, de algumas regiões de Espanha, segundo os espanhóis dizem, já não é de Espanha, de algumas regiões de Espanha e de uma cidade argentina. Portanto, o hóquei em patins, hoje, nós vamos ver a Liga dos Campeões e vemos que a fase final já foi disputada só por clubes portugueses. Vamos ao basquetebol, sabemos que sempre tivemos, os grandes clubes sempre tiveram jogadores estrangeiros, mas hoje os grandes clubes de basquetebol continuam a ser os grandes do futebol. Se formos ao handball, quem disputa o título nacional também são os grandes do futebol. Ou seja, o problema do desporto português tem muito a ver com a futebolização das outras modalidades. Ou seja, nós somos o único país europeu cujos 3 maiores clubes dominam mais de 90% dos adeptos. Não há outro país europeu onde isto aconteça. Isto é identificado como uma característica muito natural do nosso desporto e, ao mesmo tempo, um entorce histórico que impede muito o crescimento e o desenvolvimento do desporto português, porque está muito concentrado em 3 clubes. Eu vou repetir, são 93%. 93% dos adeptos do desporto português são adeptos de 3 clubes. Não há outro país europeu onde isto aconteça. Isso também reflete-se na falta de competitividade da modalidade principal, de outras modalidades, e por isso não se coloca do nível da carga fiscal. Admito que não se coloque, não existe muito debate comparado entre Estados-membros sobre a carga fiscal em outras modalidades fora da indústria do futebol. Coloca-se em Portugal é que existe uma hegemonia muito grande de 3 clubes em quase todas as outras modalidades. E o futuro e o desenvolvimento dessas modalidades continua a depender desses 3 clubes e do êxito que eles têm na modalidade principal, que lhes permite fazer o lucro e reinvestir nas outras modalidades. Eu acho que este é um problema grave do desporto português. O cliente, 93%, do mercado, reparem, se sairmos, fizermos um esforço e sairmos do mercado do futebol, do desporto, e fomos para outro mercado, qualquer outro mercado industrial, dizer que existe um mercado em que 93% dos clientes compram a 3 empresas, nós chamamos isso uma oligarquia. Portanto, existe uma concertação que domina muito o mercado. E isso, depois, esse poder hegemónico transfere-se para outros patamares, onde existe muita polémica, e sempre existiu, por força do facto de, na justiça, nos órgãos dirigentes das federações, muitas vezes é quase impossível encontrar um dirigente que não seja adepto de um deles. E as decisões ficam muito influenciadas. Portanto, eu acho que o desporto português poderá ganhar muito daqui a muitas décadas, porque eu acho que é um futuro ainda longínquo, se um dia pudermos dizer que, em vez de dizer 93% dos adeptos são adeptos de 3 clubes, é que 70%
são São adeptos. de vários outros clubes. Doutor Alexandre Mestre, relativamente a esta questão do espaço económico europeu, Bem, eu diria que a fiscalidade ainda é um dos últimos redutos da soberania dos Estados, não é? E, portanto, isso não vejo isso como mau, vejo isso até como bom, no sentido que se os Estados quiserem apostar no desporto, podem utilizar a ferramenta da fiscalidade para incrementar o desporto. Portugal, como nós sabemos, 23% de IVA para a prática desportiva só pode ser uma anedota, mas é daquelas anedotas que nós contamos e no final percebemos, afinal, isto não é uma anedota, é a realidade. E, portanto, esse instrumento da fiscalidade para a promoção das diferentes modalidades e para a promoção da própria atividade física, por exemplo, nos ginásios, é algo que já devia ter, há muito tempo, sido repensado. Depois, o mecenato. Nós também, o mecenato, mesmo dito pelas pessoas mais envolvidas neste tema, é muito burocratizado em Portugal. Não há um mecenato individual, eu não consigo conceder um donativo a um atleta diretamente e ter daí benefícios fiscais. Portanto, isso está tudo ao alcance e está ao alcance também porque não existe uma harmonização a nível da União Europeia. É uma competência dos diferentes Estados. E se queremos trazer os bons atletas, os bons treinadores das diferentes modalidades, e eu sempre fui favorável de que atletas estrangeiros e treinadores estrangeiros, se forem uma mais-valia, acabamos de ter aqui um exemplo, se forem uma mais-valia, devem vir para cá, temos que ter instrumentos de fiscalidade que os atraiam. Lembramos dos espanhóis que, a determinada altura, criaram uma lei... A lei Beckham. A lei Beckham, que no fundo foi uma lei pensada no Beckham. Como é que o Beckham vem para o Real Madrid? Temos que arranjar aqui uma lei, foi toda uma construção, uma lei que era para apelar para os grandes cérebros, para os cientistas, para os músicos, para a cultura em geral, e depois também para o desporto, e como que por azar o Beckham estava ali incluído, e portanto foi para a Espanha e não foi para outro país. Eu lembro há uns anos... Sou sportinguista, peço imensa desculpa, não será aqui a maioria, mas lembro-me do Ricardo, o nosso guarda-redes, quando se equacionou, vai para o Betis de Sevilha ou permanece em Portugal? Foi para o Betis de Sevilha e disse publicamente, é pela questão fiscal. Portanto, isto, efetivamente, tem que ser pensado. É um instrumento e ainda bem que a União Europeia não trabalha na convergência, mas não harmoniza. E já que falamos aqui sobre a questão das diferentes modalidades, é curioso também, e a influência da própria União Europeia, é curioso também verificar que, quando nós tivemos aqui, por força de uma medida governamental do antecessor, do seu antecessor, que foi, no fundo, plasmar na lei uma obrigatoriedade de centralizar os direitos de transmissão televisiva, é uma portanto, medida dirigida para o futebol. Isto mostra muito não estou a questionar a medida, não é esse o tema aqui. O que eu estou a dizer é que legisla-se sobre uma forma de financiamento do futebol das sociedades esportivas, mas não se legisla sobre o financiamento de todas as modalidades. Uma coisa que poderia ter acontecido, por exemplo, era dizer uma percentagem do produto das receitas que advenha dos futuros direitos de transmissão televisiva centralizados, vai para as outras modalidades. E, por exemplo, do ponto de vista até da própria direitos de transmissão televisiva, porquê é que também não se discute direitos de transmissão televisiva das outras modalidades? Porque elas simplesmente não têm Mesma visibilidade. Esse mercado. Mas para ter esse mercado tem que, e eu não quero aqui fazer campanha para o Comitê Olímpico, longe disso, mas proponho um canal olímpico precisamente para dar visibilidade às diferentes federações e trazer fontes de receita através da publicidade por várias vias. Portanto, o legislador, as políticas esportivas podem chegar às diferentes modalidades. É preciso querer, é preciso querer, e a União Europeia, precisamente, tal como não nos diz como é que é o nosso desporto escolar, tal como não nos diz como é que é a nossa lei da violência associada ao desporto, também não nos diz como é que é a nossa lei fiscal. E, portanto, nós temos essa ferramenta. Haja condições para implementar, naturalmente que a questão fiscal é sempre a mais difícil de convencer um Ministro das Finanças, não, como é bom de ver, mas, então, no tempo em que eu estive no governo, que estavas em troika, não havia grandes argumentos para convencer qualquer medida deste calibre. Mas a verdade é esta, a fiscalidade ainda pode ser uma solução. Mas, a propósito de uma medida fiscal que ajudou alguns atletas portugueses, mas neste caso ajudou aqueles que mais ganham, foi a medida Regressar, que é um programa Regressar que foi criado para... O PEP, por exemplo, não é? Eu não queria estar a dizer nomes, não foi o único, mas que
O programa Regressar foi criado para, entre outros apoios, conceder benefício fiscal aos imigrantes portugueses que emigraram e que tiveram um número mínimo de anos fora do país e que querem regressar a Portugal, e o Estado português concede apoios para regressarem a Portugal. E estabeleceu uma idade máxima, e dentro dessa idade máxima enquadraram-se alguns jogadores profissionais de futebol que só regressaram a Portugal à conta dessa medida. Ela não foi pensada neles, como é evidente, mas foi aproveitada por alguns deles. Há um outro tema que me parece também oportuno, não é um tema fiscal, mas é um tema muito impactante no desporto português, em matéria de financiamento, e que distorce muito aquilo que é o apoio direto e indireto do Estado ao desporto. Isso tem a ver com as apostas esportivas. Para terem uma ideia, o Estado financia, através do orçamento do Estado, o desporto, em 2025, com 54,5 milhões de euros, mais um pacote que o Governo anunciou recentemente. As apostas esportivas entregaram às federações desportivas que beneficiam das apostas 67 milhões de euros. Ou seja, o apoio indireto através das apostas é superior, já é muito superior, ao investimento direto do Orçamento do Estado. Como é que funciona isto? As apostas desportivas de base territorial, as que não são online, são geridas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem, como sabem, concessão do jogo, de jogos de fortuna e azar em Portugal. O jogo online está debaixo da tutela do Serviço de Jogos do Turismo Portugal. O que é que aconteceu para haver aqui um grande impacto no aumento de apostadores e de montantes de apostas? A pandemia. A pandemia tirou os apostadores da aposta física, no café, na papelaria, onde estavam habituados a fazer o seu jogo, as suas apostas, e como elas fecharam no tempo da pandemia, naquelas alturas de confinamento geral, continuaram a apostar, mas tiveram que recorrer à aposta online. E, por exemplo, o IPDJ é financiado através dos jogos sociais da Santa Casa e das apostas online. Não são só as federações esportivas. Muitas áreas do governo, desde a saúde, pouco, mas passando pela administração interna, pela presença do Conselho de Ministros, áreas sociais do governo, são muito financiadas pelas apostas esportivas. Ou seja, sempre que alguém aposta num jogo de handball, uma percentagem dessa aposta vai para a Federação de Handball. Sempre que alguém aposta num jogo da NBA, ou seja, uma competição que não é em território português, uma percentagem da sua aposta vai para a Federação Portuguesa de Basquetebol. E assim sucessivamente. Ou seja, as modalidades que mais ganham com este modelo de financiamento de apostas esportivas, através das apostas esportivas, são aquelas onde recaem o maior montante de apostas. Dos 67 milhões de euros, 50 vão para o futebol. Continuamos a voltar a... Sim. O caso das apostas é interessante também de ver a influência da União Europeia nas apostas, porque recordar-se-ão que a determinada altura, estamos a falar em 2003, por aí, surgiu a Betanoin em Portugal e sobrou um contrato de patrocínio com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e questionou-se, através desse mesmo contrato, a questão de haver, portanto, uma violação do monopólio da Santa Casa. O caso chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e o Tribunal de Justiça da União Europeia, invocando que, para controlar o vício do jogo, faria sentido existir uma entidade única a organizar os jogos de fortuna e azar e a publicitar os jogos de fortuna e azar, decidiu isto, penso que em 2007, e, portanto, disse, bom, não há, o monopólio da Santa Casa continua. Se fosse hoje, depois as coisas evoluíram, liberalizaram-se os serviços, temos as empresas de apostas aí, muito bem, mas a verdade é que, se fosse hoje, eu tenho dúvidas que o Tribunal decidisse a favor da Santa Casa. E a propósito da centralização dos direitos televisivos, eu acho que vai ser a próxima grande guerra no desporto português. E europeu também? Não. Não, português. Acho que vai ser a grande guerra do desporto português.
porque o que vai acontecer é que até ao final da época de 26-27, não sei, tenho bem presente, se é 26-27, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Portugal, a Liga que é um organismo a quem a Federação delega poderes, porque o Estado delega na Federação e autorizou que a Federação delegasse na Liga para organizar a primeira e a segunda Liga, que antigamente era organizada pela Federação, têm que apresentar, Federação e Liga têm que apresentar à Autoridade da Concorrência um modelo para lançar um concurso internacional para a centralização dos direitos televisivos. Ou seja, quando se criou este decreto, como disse há pouco o Dr. Alexandre Mestre, que foi em 2021, foi um ano antes de assumir funções, havia a perspectiva que isto era o maná que ia colocar o futebol português mais próximo ainda das grandes potências europeias. Só que rapidamente se percebeu o fenómeno que eu falei há pouco, que é o fenómeno de haver 3 clubes que têm 93% dos adeptos. E então muitos de boa fé acreditaram que esse modelo, porque o decreto de lei diz isso, diz que o modelo tem que aproximar as receitas dos clubes mais pequenos dos clubes com mais poder económico, com mais ativos de balanço, o que significa que, teoricamente, íamos ter os clubes que habitualmente andam entre a segunda e a primeira liga com orçamentos superiores e aproximarem-se dos grandes do futebol português, mas naturalmente nenhum grande futebol português está disponível para abdicar de €1 a favor dos outros clubes. Estou a falar naquilo que é a minha percepção, que fique claro, não estou a usar informação privilegiada, como também acredito que também não vão apoiar nenhum modelo que não lhes dê mais orçamento. E entre os grandes há um que tem um poder ainda maior, de que pode condicionar tudo isto, porque domina uma grande fatia dos clientes do desporto português. Daqui a, se for, eu não tenho a certeza se é 2026 ou 2027, se for, estamos em 2025, estamos a 2 anos da grande guerra que se vai instalar no desporto português. Uma grande guerra que se vai instalar. Isto vai ser resolvido pelo pulso do governo, que estiver em funções na altura, que vai ter que decidir, é sim. Mas vai-se instalar uma grande guerra porque, e para terminar, só há um campeonato que se pode comparar com o nosso, que é o da Holanda, que é um país que tem 10 milhões de habitantes, como Portugal, e está num ranking colado a Portugal. É o único campeonato que se compara ao português. Se forem ver quanto é que valeu o concurso internacional da centralização dos direitos televisivos na Holanda, vão ver o valor, e esse valor é inferior àquele que os clubes grandes têm atualmente em Portugal. Atualmente em Portugal. Portanto, vai ser Depois, quando chegar a essa altura, estaremos aqui. Mas não me convido nessa altura. Cenas de pugilato. Eu peço imensa desculpa, lembrei-me de uma coisa, sobre a televisão, que às vezes as pessoas dizem assim, a União Europeia é uma coisa muito estratosférica. Eu gosto sempre de lembrar aquele exemplo dos eventos de interesse generalizado do público, não é? Nós podemos ver um conjunto de eventos em canal aberto, em sinal aberto, e todos os anos o Governo emite um despacho em que lista os eventos do ano a seguir que são de interesse generalizado do público. A volta a Portugal em bicicleta, as nossas seleções nacionais, Jogos Olímpicos, Cimeira de Abertura, por aí fora. Isto só é possível porque há a União Europeia. Porque há uma diretiva da União Europeia, a diretiva do audiovisual, e depois a nossa lei da televisão, portanto, essa diretiva é transposta para a lei da televisão, e a lei da televisão diz-nos, mesmo que haja um exclusivo, alguém que detenha um exclusivo de transmissão de um determinado evento, tem que sublicenciar os direitos, tem que negociar a preços de mercado com aquele que queira disponibilizar em canal aberto. Para quê? Para que as pessoas, em face do interesse público que existe do desporto, possam assistir aos jogos em canal aberto. Eu quero ver a final da Taça de Portugal em canal aberto, não tenho que subscrever um canal, para dar um exemplo. Eu quero ver o handball, não tenho que subscrever um canal. E isso é extremamente positivo. A União Europeia também... E é uma coisa engraçada, fosse aqui no Acórdão Bosman, há uns anos questionou-se, fez um inquérito aos europeus sobre a União Europeia, o que é que parecia a União Europeia, quando é que descobriu o efeito de ser cidadão da União Europeia. Muitos cidadãos disseram, eu só descobri que havia a União Europeia pelo Acórdão Bosman. Portanto, a força do desporto e do futebol em que as pessoas descobriram que havia um mercado interno por força de um jogador belga. Bom, essa questão dos direitos televisivos, a Andif terá um espaço reservado segunda-feira?
Mas sim, Dr. Jerry Silva. Eu sugiro que se inspirem no modelo espanhol. Já na próxima segunda-feira, é isso? É, já segunda-feira, já ali a virar da esquina. Eu sugiro que se inspirem no modelo espanhol, que diz qual é a percentagem. Portanto, imaginem que a centralização é para 10 anos e vale 500 milhões de euros. Estou a dar um exemplo completamente retórico, não estou a falar de valores que se podem aproximar. 500 milhões de euros. A centralização em Espanha diz que 2,5% vão para os comitês olímpico e paralímpico, 1% desse montante vai para os clubes que estão na Primeira Liga Feminina, ou seja, há uma percentagem de 5% desse total que é distribuída exatamente para aquelas prioridades de desenvolvimento do desporto, nos casos de Espanha. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Alexandre Mestres e ao Dr. João Paulo Correia. O Sr. Presidente quer dizer umas palavrinhas, não é? Uma pequena nota a dizer-lhe que só ficará admirado quem não souber o papel da ANDIF, ou seja, formar dirigentes, é que não compreenderá o gosto, o prazer, o agradecimento ao Dr. Alexandre Mestre e ao Dr. João Paulo Correia, que nos ofereceram aqui uma hora de futebol, que até o árbitro, a mestre Cristina, esteve sem erro nenhum. O VAR. Portanto, muito obrigado a todos. É um prazer tê-los aqui, dois ex-secretários de Estado que na nossa caminhada nos iremos encontrar. E Deus queira que nos encontremos para nos ajudarem a projetarmos o nosso novo Estatuto de Dirigente que tanto precisamos. Muito obrigado aos três. Sim. Obrigado. Muito obrigada, eu. Obrigada.